do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide, depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o, comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos esta passagem do Evangelho, uma passagem bastante conhecida por todos nós, conhecida como a parábola do filho pródigo, e que mostra muito bem, de uma forma muito clara para nós, que Deus, desde o início de tudo, pensou a família e quis que cada um de nós viéssemos a este mundo por meio de uma família. Mas nós não entendemos isso. Isso tanto é verdade que muitas vezes nós agimos como este filho pródigo, que tinha tudo em casa. A passagem nos deixa claro que o pai era rico
Então entendemos que este jovem tinha tudo na sua casa, não lhe faltava nada. E tendo tudo com a família e com os pais, ele resolve abandonar a família e os pais e aventurar-se no mundo, numa realidade que ele desconhecia. Ora, meus queridos, se você olhar para a sua vida, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos identificar que nós também muitas vezes temos tudo dentro de nossas casas. Deus providencia para nós todos os dias aquilo que nós precisamos, para não passarmos necessidade. Ele providencia, como um pai que cuida de cada um de nós, Deus providencia todos os dias, mas nós muitas vezes, não enxergando a providência de Deus, nós reclamamos. Nós reclamamos do alimento que nós temos à mesa, reclamamos da roupa que nós temos para vestir, nós reclamamos da casa que nós temos, alguns reclamam da família que tem, reclamam dos pais que tem, nós muitas vezes reclamamos e só reclamamos. Sabemos que a palavra de Deus nos diz que nós não podemos murmurar. Murmurações não são para um filho de Deus. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias, aquilo que todos os dias Deus faz por cada um de nós. Então nós, muitas vezes, agimos também como este filho mais novo, porque Deus nos dá tudo. Quem de vocês passou fome no dia de hoje? Levanta a mão. Quem de vocês passou frio no dia de hoje? Levanta a mão. Nenhum de nós. Qual de vocês não tinha ou não teve onde dormir esta noite? Levanta a mão. Percebe? E às vezes nós reclamamos da casa que nós temos, porque gostaríamos que fosse desse jeito, ou que fosse daquele jeito, ou que fosse igual a do outro, ou que fosse igual a do outro. E quando nós comparamos e mostramos a nossa insatisfação, nós estamos recusando e rejeitando aquilo que Deus preparou para nós. Tua casa pode ser a mais simples que for, mas se ali morar ou morarem pessoas de Deus, a riqueza maior é ali. Porque não importa se são 2 cômodos, se aos seus olhos não é como você gostaria, se ali, junto com a sua família, reside Deus, é o melhor lugar para você estar, para você morar. Você pode ter a casa mais linda do planeta, se ali moram pessoas que não buscam a Deus, que não têm comunhão com Deus, que não rezam, se naquela casa linda, maravilhosa, gigante, não há espaço para Deus, ora, ali existe um total vazio, ausência daquilo que é sagrado e daquilo que é essencial para a nossa vida. Então importa-nos, ao falar de família, refletir diante deste Evangelho, se nós com as nossas atitudes estamos agindo como este filho mais novo, que vira as costas para o seu pai, pede o que é seu e vai embora. Ora, talvez você já tenha vivido isso, ou talvez você esteja vivendo isso. Virou as costas para a igreja e foi embora. Virou as costas para Deus e foi embora. Não vou mais naquela igreja, não vou mais naquela paróquia. Talvez alguns de vocês há muito tempo não vinham à igreja, há muito tempo não buscava o Senhor. Talvez alguns de vocês há muito tempo não buscam os sacramentos da forma como deveriam buscar. Ao não buscar os sacramentos, como da confissão, como da Eucaristia, ao não viver o matrimônio como deveria viver, você está virando as costas para o Senhor, da mesma forma que este filho que saiu de casa. Ora, eu pergunto para você, se você parar de vir à igreja, quem vai sair perdendo? Você ou Deus? Você. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. E nós não podemos esquecer disso jamais. Porque às vezes nós invertemos as coisas. Às vezes nós achamos que Deus necessita de nós e nós agimos com Deus e criamos uma relação com Deus como se Ele fosse obrigado a fazer por nós. Não! Deus não é obrigado a fazer nada. Nós é que precisamos de salvação. Nós é que não somos nada. Nós é que somos indignos. Nós é que necessitamos de Deus todos os dias, mas muitas vezes nós somos ingratos com Deus, como este filho que tinha tudo e virou as costas para o seu pai.
Como talvez você esteja virando as costas na sua vida, dia a dia, cotidiano, para Deus. Você rezou no dia de hoje? Você rezou no dia de hoje? E aí, ao responder essa pergunta, se você disser, sim, eu rezei. Quando eu acordei, eu fiz em nome do Pai, rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria. Isso não é rezar. Isso é um desencargo de consciência. É você fazer uma oração para você dizer para Deus que você já fez a sua oração. Isso não é ter vida de oração. Então, quem precisa de Deus? Quem precisa de Deus? Eu, você, todos nós. Se você não quiser rezar, Deus dá liberdade para você de não rezar. Mas não cobre de Deus ou não culpe Deus pelas situações que você vai viver. Porque quando nós tiramos Deus da nossa vida é quando tudo dá errado. Quando ele virou as costas para o seu pai, que esbanjou tudo aquilo que tinha, durante um tempo viveu na riqueza, gastou com festas, com prostitutas, com amigos de boteco, com amigos de festinhas, com drogas, com tudo aquilo. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha um monte de gente em volta dele. Quando o dinheiro acabou, todo mundo, desapareceu. Foi aí que ele caiu na miséria, e caindo na miséria, lembrou de Deus. Não caia na miséria do pecado para você lembrar que Deus existe. Não deixe a sua vida cair na podridão do pecado. Não caia na lama do pecado, porque é lá que o demônio quer colocar você e cada um de nós. Não permita, não caia na lama, na podridão do pecado, de uma vida errada, distante de Deus, para você lembrar que Deus existe. Então nós precisamos entender isso para mudar a nossa relação com Deus, porque Deus nos ama, como este pai que ao ver o filho que fez tudo errado, mas se arrependeu e voltou, quando ele viu o filho, abriu os braços e o acolheu, Deus faz assim conosco também. Então, se você se arrepender de ter virado as costas para a igreja, de ter abandonado a tua igreja, de ter abandonado Deus, de não rezar, de não buscar o Senhor, de não buscar os sacramentos, se você mudou de vida para coisas erradas, para longe de Deus, está aqui, você está ouvindo esta pregação neste momento, Deus está dando a oportunidade para cada um de vocês de mudar de vida, e nós estamos no tempo propício para isso, o tempo da quaresma, que é o tempo de mudança de vida. Aproveita deste tempo, porque Deus, diante da sua conversão, fará a mesma coisa, abrirá os braços e te acolherá. Por quê? Porque Deus não olha para o nosso pecado, não importa o que você fez, não importa se você matou, se você roubou, se você estuprou, se você mentiu, fofocou, não importa o que você tenha feito, se você se arrepender do que você fez e buscar a Deus, Deus abre os braços e te acolhe. E se nós formos além nesta passagem, nós veremos o Evangelho dizendo para nós que existe festa no céu por um pecador que se converte. Da mesma forma, o céu se entristece quando nós não nos convertemos, quando nós insistimos numa vida errada, numa vida de pecado distante de Deus. Ora, todos estão vendo o que de errado nós fazemos. A promiscuidade, a libertinagem, a perversidade, tudo de errado que nós fazemos. Como estão aqui, vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês, tudo de errado que nós fazemos. Nós podemos não nos ver, mas olha, o céu inteiro está vendo. Deus, Nossa Senhora, Jesus Cristo, seu santo de devoção, seu anjo da guarda, está todo mundo vendo o que você está fazendo. Então, da mesma forma, o céu se entristece quando você insiste numa vida errada, distante de Deus, vida de pecado, e não muda de vida, e não quer mudar. E o outro personagem que nos aparece no Evangelho é o filho mais velho. E muitas vezes, quando nós refletimos esta passagem, nós focamos no filho mais novo, que sai de casa. Mas o filho mais velho nos chama a atenção também, porque o filho mais velho é invejoso, ele é orgulhoso, ele é incapaz de se alegrar com a alegria do seu irmão. Mesmo seu pai dizendo, ele estava morto. Por que ele estava morto? Porque ele estava na lama, ele queria comer lavagem.
Ele se arrependeu e voltou para os seus, voltou para a sua família, voltou para casa. Então ele voltou à vida. Na sua arrogância, na sua inveja, ele foi incapaz de reconhecer isso, de ouvir o pai que lhe dizia e de se alegrar com seu irmão que ressurgia para uma vida nova, para um momento novo. Olha, meus queridos, você lá dentro da sua casa, traz aí na cachola, você lá dentro da sua casa, com qual dos dois filhos você se identifica? Com aquele que, e talvez você já tenha pensado em virar as costas, não aguento mais essa minha família, não aguento mais esse meu pai, não aguento mais essa minha mãe, não aguento mais esses meus filhos, não aguento mais essa casa, não aguento mais essa gente, não aguento... Talvez você já tenha repetido isso diversas vezes, a mesma coisa que o filho novo fez. Você não saiu de casa, você está lá, mas no seu coração, seu desejo é de estar em outro lugar, longe do esposo, longe da esposa, longe dos filhos, longe da mãe, longe do pai, longe dessa casa, longe de tudo isso, querendo uma outra família, olhando para outras coisas, para outras famílias, querendo uma outra realidade e ignorando aquela que Deus te deu. Você está lá no mesmo lugar, mas está agindo como o filho mais novo. Ou você tem agido como o filho mais velho, invejoso. Você tem lá seu irmão que consegue as coisas, trabalha, busca, corre atrás, né? E família sempre tem, não adianta, família só muda endereço, né? Família sempre tem aquele que busca, que corre atrás, que trabalha, que é esforçado, e aquele que é relaxado, preguiçoso, que quer tudo na mão, de mão beijada. É assim na família de vocês, sim ou não? Aquele que os pais não precisam dizer nada, ele sabe o que ele quer, ele vai lá, corre atrás, se esforça e consegue. Você não precisa nem oferecer, como pai e mãe, nem precisa nem oferecer, porque ele já correu atrás, já conseguiu aquilo que ele queria. E você tem aquele que você tem que quase que levar o prato de comida no quarto para ele poder comer, porque se não levar é capaz que ele fica com fome, não almoça, não janta, tem que dar a toalha para poder tomar banho, tem que dizer que está na hora de acordar, que está na hora de dormir, que está na hora de ir para a escola, está na hora de fazer isso. Tem aquele que é relaxado. Toda a família, só muda o endereço. Então, às vezes você tem lá dentro da sua casa teu irmão que tem corrido atrás, se esforçado e tem conseguido as suas coisas. E você com inveja, por que Deus, por que só Ele que consegue, por que eu não consigo nada? Por que não dá certo para mim e só dá certo para Ele? Inveja. Ao invés de você agradecer a Deus porque o teu irmão está conseguindo, porque aquilo que o seu irmão precisava, correu atrás, ele alcançou, ao invés de você se alegrar com ele, você fica com inveja. Por que só esse daí que consegue as coisas? Por que eu não consigo nada? Que Deus é esse que dá para o meu irmão e não dá para mim? Que Deus é esse que faz para os outros e não faz para mim? Inveja, invejoso, você é incapaz de se alegrar com a alegria do teu irmão. E sabe por que as famílias às vezes não caminham, não avançam? Por causa disso. É por causa de você, que está ali dentro da sua casa, não sendo instrumento de Deus, não agindo como um canal de graça de Deus para a sua família, mas você está ali dentro da sua casa, mesmo você rezando Pai Nosso, mesmo vindo à igreja, mesmo vindo à missa, às vezes sendo ali um canal, aquilo que o diabo precisava para poder destruir a sua família, desunir, corroer, jogar no chão, fazer desmoronar. Por que o diabo? Porque o diabo é aquele que provoca divisão. Então às vezes você está lá por causa da sua inveja, da sua ingratidão, do seu comportamento, tendo atitudes diabólicas dentro da sua casa. E aí quando o diabo se aproveita disso e faz a festa dentro da sua família, dá tudo errado, ali está o desemprego, ali está a enfermidade, ali estão as brigas, ali estão os vícios, discussões. Quando ele consegue fazer a festa, aí você diz, preciso rezar pela minha família, preciso ir lá no padre fulano, preciso ir lá na igreja tal, preciso fazer isso, preciso fazer... Não tem padre que vai resolver o seu problema. Não tem oração que vai resolver o seu problema, se você mesmo não quiser resolver o problema, que é você. Então, Papa São João Paulo II,
na carta às famílias, chamou a família de santuário da vida. Santuário quer dizer lugar sagrado. É ali que a vida humana surge como de uma nascente sagrada e é cultivada e formada. É missão sagrada da família guardar, revelar e comunicar ao mundo o amor e a vida. É isso que você tem feito na sua família? Isso que o Papa São João Paulo II falou sobre a família, campanha da fraternidade do ano de 2011. É isso que você tem feito na sua família? Você tem edificado? Você tem chamado as pessoas da sua casa para rezar? Vocês estão celebrando o 7º dia. Qual foi o relacionamento seu com a pessoa que faleceu? Quantas vezes você disse para essa pessoa que vocês a amam ou a amava? Quantas vezes vocês provaram para ela que vocês a amavam? Quantas vezes você disse para o seu pai, para sua mãe, para seu esposo, para os filhos: olha, eu te amo muito? E quantas vezes você colocou em prática essa frase que você estava dizendo? Quantas vezes você demonstrou carinho? Porque alguns de nós, em muitas situações, muitas vezes, em muitas casas, em muitas famílias, nós costumamos ignorar as pessoas que estão lá dentro de casa. Às vezes a gente valoriza muito mais os que são de fora. Às vezes os de casa estão conseguindo vitórias, como eu disse, passa numa faculdade, vai bem numa prova, consegue um bom emprego. A gente não dá valor a isso. Mas quando um amigo, quando um colega de trabalho consegue as mesmas coisas, a gente festeja com ele, solta fogos, vai na pizzaria, vai no barzinho, comemora. E com os nossos dentro de casa, não. Aí quando morre, vai para o caixão e fica chorando diante do caixão. A maioria de nós age desta forma, mas depois que morre não adianta mais. Nós precisamos valorizar a família, e é isso que o Papa São João Paulo está dizendo para nós: valorizar a família, entender a família como um santuário, enquanto Deus está nos dando oportunidade. E cada dia de vida, e esse dia de hoje é mais uma oportunidade que Deus está nos dando de valorizar a família. Então vou perguntar novamente: quantas vezes você chamou a sua família para rezar junto com você? Vamos rezar o terço? Vamos rezar o rosário? Quantas vezes você chamou a sua família para beber? Vamos fazer um churrasco? Vamos fazer uma festa? E aí comprou bebida, e aí estava lá você fumando, e aí festejaram, se embriagaram, e às vezes por causa da embriaguez brigaram. Quantas vezes você fez isso e quantas vezes você buscou junto com a sua família, sendo você a puxar? Quantas vezes fez com a sua família, buscou com a sua família Deus? Percebe? Quem faz com que a nossa casa, a nossa família seja um santuário, que o Papa está falando, somos nós. Então a sua casa tanto pode ser de Deus como pode ser do diabo. Na sua casa vocês podem tanto viver o céu como podem viver o inferno. Vai depender de você que está ali. Você que está aqui nesta noite, que está vivendo isso, ouvindo isso, e os seus familiares não estão. Quem precisa fazer a diferença lá? Eles que não estão? Não, eles não estão ouvindo, não vão rezar, não vão receber de Deus pelas orações que serão feitas, não vão alcançar, mas você sim. Então é você que tem que levar. Eles têm que olhar para você e dizer: olha, depois daquele dia que você foi na igreja São José, realmente você voltou diferente, que bom, nossa casa está mais, uma paz aqui, está tudo diferente, o seu comportamento, que bom. A pessoa precisa sentir Deus na sua atitude. Ora, mas se você vem e não muda nada, da mesma forma eles vão questionar: para que você está indo lá naquela igreja? O que está adiantando você ir lá naquela igreja? Você vai e volta pior. Que oração é essa que está sendo feita lá? Porque não muda nada, você está cada vez pior. É melhor que não vá, então, para de ir. Percebe? Se vai ser bom ou se vai ser ruim, depende de nós. Então, para cada um de nós, Deus dá a oportunidade de amar os nossos agora, de fazer com que a nossa família seja mesmo instrumento de Deus agora. E olha, nós estamos vivendo num tempo em que o demônio tem tentado de todas as formas destruir dois sacramentos. Sacramento da ordem. Então ele tem tentado derrubar os padres, porque sem padre a igreja acaba, sem padre não tem mais Eucaristia,
Sem padre não tem mais sacramento. Então, está tentando de todas as formas derrubar os padres e está tentando derrubar de todas as formas as famílias, os matrimônios, os 2 sacramentos que ele tem investido. E em muitos sacerdotes e em muitos lares ele tem conseguido. Agora, se o demônio vai conseguir me derrubar como padre, vai depender de mim, de como eu estou sendo padre. Se o demônio vai conseguir derrubar o seu matrimônio, a sua família, vai depender de você, de como você está vivendo o seu matrimônio. Então, ao ouvirmos esta mensagem, que nós não sejamos como o filho mais velho, invejoso, incapaz de se alegrar com a alegria do seu irmão. Que nós tenhamos a segunda atitude do filho mais novo, de reconhecer os pecados, porque todos nós somos pecadores. Reconhecer que nós erramos. E reconhecendo que erramos, voltar para Deus. Deus, errei, pequei contra o céu, contra os meus irmãos, estou arrependido, quero o teu perdão. Reconhecer o erro e voltar para Deus. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus olhe e interceda por cada um de nós, para que, ouvindo esta mensagem, possamos olhar para a nossa vida, para o nosso comportamento dentro de casa e possamos mudar de vida. O tempo é hoje, não é amanhã, o tempo é agora. E repito, se estamos aqui, é o Senhor nos dando a oportunidade para que esta mudança aconteça. Amém, igreja?